Salve, salve, padrinheiros! Bem-vindo ao nosso vídeo semanal de resenha de quadrinhos. E hoje eu tenho a honra de dividir o palco, dividir aqui a nossa bancada virtual com o parceiro Leandro Conceição. Salve, salve, Leandro! E é isso aí, meus amigos, a honra é toda minha. É claro que não foi por um motivo qualquer, não estamos aqui gastando a nossa imagem, invadindo o horário do outro por um motivo fútil, por um motivo banal. Não, meus amigos, o que nós temos aqui para conversar com vocês é algo que é necessário duas cabeças pensantes, mirabolantes, para trazer para vocês elucidações, elucubrações e fazer ruminações do futuro da DC, galera. E olha só, dar um pequeno spoiler aqui para vocês. A gente está falando aqui, você viu na thumbnail já. Estamos aqui para cobrir o fim de Poder Absoluto, número 4, essa epopeia, essa saga que a gente estava fazendo aqui, volume a volume, juntos aqui no YouTube. Gente, teve uma enxurrada de lançamentos aí na banca, todos referentes a isso daqui. Você que conferiu o nosso último vídeo aí, a gente chegou nas bancas, viu que nós adquirimos Poder Absoluto, nós adquirimos DC Sem Limite especial aqui, ó. O Leandro aí tá nas mãos com Petado, que talvez seja o gibi mais esperado do ano, o Batman Absoluto. E tudo isso, pessoal, tudo isso emana daqui de Poder Absoluto número 4, esse divisor de águas da DC, que talvez só na teoria, só que no mundo prático tenha mais peso do que a história contada realmente nesse mini compêndio. Mas isso aí é um assunto pra gente debater depois da vinheta. Leandro, poucas coisas na história da humanidade que começam com um tapa na cara tendem a dar errado, tá? E Poder Absoluto segue aqui, segue esse lance, porque logo na primeira página tem um safanão, tem um te esperta, rapaz, da Amanda Waller. E Amanda Waller, como toda boa vilã calculista, ao ver que seu plano começa a dar errado, começa a ter suas pequenas falhas naquilo que deveria ser infalível, perde o controle e bota todos ao seu redor, a essa jurisdição aí de emergência. Vamos agir que os heróis estão reagindo, Leandro. É isso aí, velho, mas mal ela sabia, né, que já estava um pouco tarde demais, né, já tinha passado o momento em que ela poderia esboçar alguma reação. Sem dúvida, depois que a rainha Brainiac foi, tirada da jogada, o salvaguarda foi inutilizado, e a Amanda Waller poderia fazer? Tentar vencer na força? Sim, e assim, se tu pegar os 4 volumes, totalizando aqui com esse, ignorando o Zero, ignorando o Esquadrão Suicida, Time dos Sonhos, pegando isso daqui, eu acho que é no volume 3, que começa a virar, os heróis começam a poxa, aquela vitória, e a Paraíso foi fundamental para essa virada aqui, né. Eu lembro que quando a gente estava resenhando ainda o volume 3, eu te disse que ele acabou com um gostinho, assim, de O Império Contra-Ataca, com os vilões parecendo ter o sucesso e tudo mais. Mas, cara, sendo lógico na sequência, isso aqui é muito Retorno de Jedi, parceiro. Isso aqui é muito doido, cara, revolução, são os oprimidos se juntando para derrubar o império. E assim, literalmente uma coisa que eu percebi, uma constante nesses 4 volumes, é que todos eles têm um baita discurso motivacional do Dick Grayson, e aqui a coisa só melhora, tá? Só melhora. Já temos uma caixa materna na mão do Batman, essencial para o plano dele, e Hal Jordan não vimos os tainhos, mas conseguiu aí o seu anel de volta. Então, já é meio caminho andado. Lembrando que o Barry Allen tá no apoio lá, segurando a galera, segurando os multiversos. Então, só nas primeiras páginas disso aqui, na recapitulação, sério, nesse diálogozinho que a gente tem em toda a revista, aqui ó, já dá o tom da vitória dos mocinhos, cara. Eu pelo menos percebi assim, nessa leitura. Eu excelente analogia que você fez, né, analogia não, excelente comparação que você fez, né, com o Retorno do Jedi, né, de Star Wars, sim, se tem todo mesmo, essa pegada, o último volume vem justamente para existe uma tentativa da Mandalorian, mas já não tem mais nada, não tem muito o que se fazer, já está tudo planejado pela mente do nosso querido Asa Noturna, Dick Grayson, deu um show, arrebentou aqui. E claro, o ponto de virada mesmo, né, o ponto do se a gente pode dizer que houve, né,
uma batalha decisiva foi justamente a resistência, né, aquela batalha em Temícera, né, os heróis terem conseguido resgatar, né, o Jonathan Kent, né, o filho do Superman. Isso daí, se a gente for fazer uma análise, foi a peça fundamental para essa vitória, né, para os heróis conseguirem se reerguer. E a gente vai ver também que o Jonathan, mesmo ele estando ali sobre o controle da rainha Brainiac, ele está também mandando uma resistência. E é isso, cara, e parabéns para o nosso uma salva de palmas para o Dick Grayson, né, filho preferido do Batman, o orgulho, né, todo eu vi esse menino crescer, né, vi esse menino crescer, acompanhei muito bem, nos trouxe muito orgulho. Mas Depp Souza, eu não posso, apesar de ter ficado muito feliz, eu não posso te registrar aqui que a minha como é que eu posso usar uma palavra? A minha insatisfação é que foi muito rápido. Queriam mais, queria, sabe, um pouquinho mais do Tatsuya quando ficou em foi muito rápido, entendeu? Entendo, né, que isso tinha que ser, assim, meio rápido, porque, claro, o planejamento já estava isso aqui, meus amigos, né? Já estava isso aqui para vir, então que bora que isso aqui é que vai ser o bom, isso aqui que vai ser o quente, entendeu? Então eu dou esse desconto, porque mas eu enfim, eu queria ser um pouquinho mais, assim, dá para fazer um negocinho a mais, um mais de esforço ali, ver um pouco mais dos vilões sendo humilhados, rápido, né, e gosta aquele finalzinho de ver os vilões na merda ali, sendo, né, achincalhado entre aspas, né, a gente gosta de mas, o papai resolveu, pronto, tá bom. Uma ceia comando ouro e tudo certo. Enfim, Cara, eu concordo contigo, tá? Eu vou botar esse defeito aí, claro, nada é perfeito. Eu vou botar esse defeito aí, mais algumas ponderações do que eu acho que eu poderia ser melhor, tá? Assim, isso aqui é muito bom. Eu acho que é gibi de herói, como gibi de herói tem que ser. Um roteiro muito coeso pelas mãos do Mark Waid, que é o tipo de roteiro que ele é muito bom, redondinho, muito pautado em Nero de Prata, muito pautado em muita coisa que ele já escreveu antes. Se você pegar, por exemplo, o Liga da Justiça ano um, que é a reformulação da Liga depois da crise, você vê que os personagens têm uma dinâmica muito parecida. Por exemplo, eu achei muito legal aqui nesse gibi, você vê o Caçador de Marte tendo um plano correndo em paralelo ali com o Arqueiro Verde, né. E foi justamente que salvou, excelente, os heróis, tá. E é uma pode falar. Pode ficar, você pode. Tá, porque é uma interação entre 2 personagens que a gente não vê em todo gibi. Caçador de Marte e Arqueiro Verde, mas lá na Liga da Justiça ano 1, já tinha essa convivência, já tinha essa pegada entre os 2 de companheirismo e tudo mais. Então assim, nesse quesito, valeu a pena, uma aventura, até um pouco descompromissada, quando foi no começo do programa, que isso aqui em nossas mãos, em nossa coleção, tem um valor maior do que o valor literário, vamos dizer assim, era basicamente sobre isso que eu estava falando. São resoluções muito poderosas, muito definitivas para o universo da DC. A questão do multiverso ter acabado, a questão da Liga da Justiça tá voltando, mas tudo isso foi resolvido de uma forma muito simples, não assim simples, tu sentiu o perigo dos heróis, mas foi contado, foi narrado de uma forma muito pueril, né, vamos dizer assim. É um filme, é um suspense, é um roteiro do Hitchcock de suspense, dirigido por uma sessão da tarde, tá, vamos dizer assim. concordo, parceiro, assim, faltou, né, uma pitadinha a mais de carga dramática, né, de carga dramática, justamente porque gente, é 3 quadros assim: "Olha, a gente nunca mais vai ter, a gente vai encerrar o último vão perder o acesso ao multiverso". Aí, ok, certo. E outra coisa também, né, que justamente a a parte do plano justamente do Caçador de Marte, né, do Jones com o Oliver Queen, com o nosso querido Arqueiro Verde, aí a galera tenta é bom que o Mark Waid, ele sabia que alguém ia reclamar: "Poxa, mas qual é? Pô, o cara tá infiltrado lá, não sei o quê". Aí ele coloca justamente o Batman: "Poxa, mas olha só, custava vocês terem avisado". Isso já é o Mark Waid falando com os críticos, entendeu. Aí ele disse: "Não, olha, primeiro, né, que ele estava sendo sondado telepaticamente toda hora, não tinha como, né".
e outra, a Liga da Justiça acabou, a gente parou de se falar. Essa tirada do Caçador de Marte foi certeira, né. Você quer pagar sapo na gente de ter planos escondidos. Mas enfim, essa questão do fim do multiverso, que os heróis citaram de boa, a gente que é leitor, sabe que eles sentiram o peso, a gente tem uma longa história aí, mas isso não ficou de repente muito claro para um cara que pegou isso aqui agora e começou a ler. Quando a gente vai compor uma história, na faculdade de cinema, de literatura, a gente vê isso. Antes de tu bolar o roteiro, tu faz uma storyline, que é justamente contar toda a tua história em 4 linhas. Aí a partir daí é desenvolvido, não é a sinopse, é storyline. Aí a partir daí é desenvolvido o roteiro. Parece que acertaram no storyline e o roteiro que, né, ficou assim um pouco defasado. Agora eu não sei, eu não tô falando de Panini, tá? Eu tô falando de DC. A Panini só traz pra gente. Quem é que manda na casa é a DC. Eu não sei por que a DC, nesse arco aqui, decidiu fazer 4 edições. Geralmente um evento de verão, um evento do ano, levam 8, né, levam 8 edições. Guerra Civil foi assim, Vilania Eterna, Invasão Secreta, qualquer arco pensar, eu não sei se é porque hoje eles criam a noção Do Império Secreto. Eu lembro que, né, Deco, acho que pelo menos 3, né? 6 no mínimo. Eu não sei se hoje eles têm a noção de que, porque por conta da difusão da internet, de como as coisas correm mais rápidas, são mais dinâmicas, essa geração TikTok vai ter a paciência de esperar 8 meses, que é uma por mês, né, pra ler. Agora sim, cara, isso aqui saiu muito prejudicado por isso, 4 volumes só, e os tie-ins, né, os tie-ins que são coisas importantes, talvez, se tu acompanhasse, até daria algum efeito. Por exemplo, mostraria a questão do anel do Hal Jordan, mostraria a questão de são coisas que foram esquecidas. A questão dos Amazo tem a consciência dos heróis que roubam os poderes. Tudo isso, para quem não comprou os tains, ficou muito a ver navios, né, Leandrão? Ficou muito verdade, ficou muito jogado, assim, a gente tem que deduzir. Claro que um leitor de quadrinho, né, que já está acostumado, já muita coisa a gente já consegue pescar, já imagina, né, que possa ter acontecido. Mas realmente fica faltando, assim, alguns pontos, né. E eu acho que também interfere, além disso, o fato do nosso querido Mark Waid, né, meu amigo. Ele tá fazendo isso, ele faz a Melhores do Mundo, ele tá escrevendo a Liga da Justiça também, né. Tá 3 de semana, bota essa lenha pra queimar, e a gente vai, te vai explicando aí no caminho, vamos, suba meu jovem, não há tempo para perder, né, não há tempo para explicações, só vem, vem, vamos, vamos, porque no caminho tu vai entendendo, é isso meus amigos. Agora eu acho impressionante como todas as teorias que a gente teve aqui, ao longo dos programas, aí o ponto do Mark Waid, né, a gente não acertou nenhuma. Eu lembro que eu fiquei muito empolgado com a questão do multiverso, lá do Grant Morrison, do Multiversidade, aquele mapa do multiverso tá voltando, e inclusive que é a partir daí que havia o universo absoluto e tudo mais. Não, acabou o multiverso, parceiro. Já assim que assim, eu não achei uma coisa muito corajosa, mas É, ele é um cara que seria meio óbvio pra isso, né, por enfim, por a questão do histórico do personagem, é claro, ele não seria de um bem surpresa, a gente só que tipo ele, o que eles tentaram inovar, disse: "Olha, todo mundo vai logo saber que é o Oliver Queen". O que eles tentaram fazer uma surpresa que tipo, nem ele lembrava, ninguém lembrava, entendeu? Ambas eram, isso aí foi legal. né, ambas as partes ele estava ali, mas ele estava meio que bloqueado e tal. Enfim, até pra gente falar é meio confuso, né, que te explicar. Mas foi isso, eu tinha saber que era ele ali, claro, que ele jamais ia deixar o nosso querido Oliver Queen pro lado dos vilões de forma alguma, um personagem, né, com uma história aí tão marcante, tão representativo nos quadrinhos, não ia também. E se fizessem ia ser "uau, que legal". Pra não falarem que vocês estão só detonando e tudo, teve muita coisa aqui que eu achei muito corajoso, tá. Por exemplo, fiquei feliz da Sonhadora não ter morrido Também. e fiquei bem feliz com algumas das cenadas, eu não sei se foi coisa da minha cabeça,
reflexo de leitor, reflexo voluntário. Mas aqui tem várias acenadas, né, já falei da Liga da Justiça no 1, mas tem várias outras acenadas para outros momentos da DC. Por exemplo, isso aqui eu acho que ficou muito com o clima lá do Crise de Identidade, quando a gente consegue resolver a parada, lá do Brian Meltzer e tudo mais. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro que tem uma cena lá no Crise de Identidade que a Trindade vai lá pra peitar o Oliver Queen, porque ele sabia o que tinha acontecido, ele quis ficar um pouco de fora. Até o Roy Harper, que é o Arqueiro Vermelho, acaba brilhando mais. E aqui no finalzinho a gente tem também esse mesmo dilema, né. A gente vai ver a Trindade indo pra cima, o Batman, a Mulher Maravilha e o Superman vão pra cima do Queen, né, do Arqueiro. "Pô, cara, como é que você faz isso com a gente, não sei o quê". Achei muito bacana. Outra coisa também que tem muito eco aí do Crise de Identidade, foi esse esquema que a Sonhadora deu pra Amanda Waller, né. Lá no Crise de Identidade eles apagam, ó, lobotomizam a galera, e aqui ela não fez a Amanda Waller esquecer a memória, perder a memória. Ela só não lembra Dá uma quem deu são. uma zipada na mente dela, né. Exatamente. Bem parecido com o Pacto do Mephisto, que o Octopus ficou muito chateado de esquecer quem era o Peter Parker e tal. Cara, isso aí eu achei uma grande um puta castigo, tá. Porque olha só, Amanda Waller é aquela pessoa que preza pela informação, e essa informação não é obliterada da cabeça dela, é negada. Sim. Mas faz todo sentido, Deco. Imagina deixar ela, né, mesmo presa, né, com toda a informação que ela tem. E o mais interessante disso, fazendo um paralelo, assim, com, né, eu achei muito parecido a situação dela, né, o que ela estava falando justamente ali com a sonhadora, antes da sonhadora revelar que ela tá sem acesso às memórias dela, o que aconteceu na série do Pacificador, que apareceu lá o Lex Luthor, né. O Lex Luthor chegou lá e disse: "Olha, o que tu quer minha ajuda, né, e tal, eu posso te ajudar, mas tu tem que me ajudar, né, me ajudar a te ajudar, tendo algum benefício". A Amanda Waller fala exatamente isso: "Olha, com as informações que eu sei, com tudo que eu sei, certo, quanto tempo eu vou ficar aqui, né, quanto tempo vai demorar para algum governo, para alguém aqui vir, né, barganhar comigo". E aí tem o pulo da sonhadora: "Ah, sonhadora, eu sabia que você ia falar isso". Agora, outra coisa que eu vou ficar muito decepcionado se for esquecido, se os roteiristas não trabalharem, é a questão dos personagens que voltaram com os poderes trocados ou sem poderes, né. Isso aí dá uma saca vinha pra só. Isso vale a pena a gente dar uma olhada, vai dar uma pena a gente acompanhar, né. Com certeza. E o último trunfo, assim, cara, uma coisa que todo fã deve ter pulado em êxtase, é a volta da Torre da Vigilância, né. Claro, claro, isso daí ele é assim, a DC Sem Limites, ela o poder absoluto, ela eu creio que ela seja, assim, o alicerce, né, para o DC Sem Limites, que é justamente a Liga da Justiça redefinindo, né, as situações. Olha, porque antes a gente montava equipes, não, agora a gente vai fazer, né, botar esse conceito da galera e tal, de acordo com seus poderes, vamos tudo. Os primeiros capítulos, assim, as primeiras cenas da DC Sem Limite é tudo por conta disso, a nova postura, o novo estilo heróico dos personagens da DC deram justamente pela sova que eles tomaram aqui da Warner. Então, Leandro, olha só, pra gente não repetir, pra gente não cair em spoiler, e no sábado, que é o nosso grande encontro, teremos a resenha de Batman absoluto, galera, não percam, tá? É hit atrás de hit. E Leandrão, no quadriômetro de hoje, poder absoluto, eu deixo aí com os seus 5 de 5. Parabéns aí ao pessoal da DC, tá? Mais uma saga feita com sucesso, tá? Com certeza, Texas é 5 de 5 porque merece, né, pela questão aí não vou nem descontar ponto, né, que falei que o negócio assim foi meio apressado, mas porque tá empolgado, né, pela do que ela vai trazer pra gente, que ela vai dizer que ela merece sim, um 5 de 5 e merece a minha empolgação. Então é isso aí, quadrinheiro. Não perca os próximos programas, vão ser muito especiais, tá? E para não perder nenhum momento dessa cobertura super absoluta aqui no YouTube, se inscreva, compartilhe, comente, deixe seu recado, quadrinheiro. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu, Leandro!